Então, boa noite aí, Denis, muito legal, que bom ter todos vocês aqui no nosso canal. Então vamos lá. Bom, sejam muito bem-vindas, hoje nós vamos falar sobre método de vendas. Hoje nós vamos falar sobre método de vendas. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, você coloca aqui no chat, que eu vou procurar responder para vocês o tempo todo. Principalmente no final eu vou deixar para responder todas as dúvidas que surgirem, tá bom? Eu quero que vocês aproveitem bastante os conteúdos, porque meu propósito de vida é poder transformar a vida de vocês e a vida das pessoas através dos nossos conteúdos, ok? Então vamos lá. O que é um método de vendas? Essa é a primeira pergunta que não quer calar. O que é um método de vendas? Né? Bom, se você for no Google e procurar método, ele vai falar o quê? Ele vai falar que é um processo. Ele vai falar que é um procedimento organizado de fazer alguma coisa de acordo com o plano. Então, método é uma coisa metódica. Ele é um processo, é um procedimento organizado para a gente fazer alguma coisa de acordo com o plano. Então, essa é a primeira anotação que você tem que fazer. É entender o que é um método. Tá? Ou seja, todos nós temos um método. Nós temos método para tudo na vida. Nós temos método para escovar o dente, a gente tem método para fazer uma viagem. Por que a gente não tem um método para vender? Por que a gente não tem método para venda? Até porque isso pode resolver muito as nossas dores de gestão. Se você é um gestor comercial, se você é um vendedor, vai resolver muito suas dores no dia a dia. Então, método, se é uma coisa que é um procedimento organizado, a gente tem que ter esse procedimento organizado para vender, não é mesmo? Então, eu quero entregar bastante esse conteúdo para você, para que você possa utilizar isso na prática, tá? Eu, como mentor e acelerador de vendas, há mais de 15 anos eu venho estudando e aplicando na prática métodos de venda. Então, eu procuro o tempo todo metodologias no mundo inteiro, né? E para saber se essas metodologias efetivamente elas funcionam, né? E então o funil de vendas é uma metodologia que ela já tem muitos anos, eu vou falar dela daqui a pouco, e já ficou muito claro para mim que ela sim é uma metodologia muito completa e muito simples de se usar. Então vamos seguindo aí nessa linha de raciocínio que eu quero falar um pouquinho da metodologia funil de vendas. Tá? Mas o que é de fato um funil de vendas? O que é de fato um funil de vendas? Bom, toda venda passa por uma sequência, por etapas, né? Nas suas vendas até concluir, né? Desde o início que você fala oi para o cara até terminar uma venda, é uma sequência, precisa ser concluído. Isso são etapas, você vai avançando nessas etapas. Então, você tem uma quantidade menor de clientes para afunilar no final do funil de vendas. Então vai afunilando, ó. Se as coisas vão afunilando, eu encho a boca lá em cima, cheio de gente, e no final vai fazendo um filtro, como se fosse um coador de café, né, para ficar mais claro isso. Aí dá uma origem de funil. A origem do funil de vendas, olha que interessante, é de 1998. 1998. Nos Estados Unidos, quando um professor, ele chama Elias Elmo Lewis, ele criou um modelo baseado num método que ele chama de AIDA. O método AIDA, ele significa atenção, interesse, desejo, ação. Anota isso. Atenção, eu crio uma atenção, gero interesse das pessoas, um desejo e depois eu vou agindo. Não é todo mundo que vai ter atenção, não é todo mundo que vai ter interesse. Vocês percebem que é um funil isso? E aí o que aconteceu? Anos depois, a indústria, né, o mercado, começou a chamar isso de pipeline, sales pipeline. Que pipeline, na verdade, é um tubo, né? Se o funil de vendas fosse um tubo de vendas, tudo que entrasse na boca do tubo sairia lá embaixo do tubo. Isso não é verdade. Acontece que é um funil mesmo. E essa terminologia, pasmem, ela chega no Brasil em meados dos anos 2000, com o nome de funil de vendas, que é muito mais sensato a gente falar que é um funil de vendas. Né? Como é que funciona o método do funil de vendas? Como é que funciona isso? Bom, primeiro você tem que entender que o método do funil de vendas é uma metodologia ligada à performance de vendas.
performance gerencial. É como se eu estivesse gerenciando toda a minha carteira de clientes e eu sei tudo o que está acontecendo nela, inclusive as minhas atividades, os meus números. É a única metodologia que verdadeiramente ela vai garantir o quê? Que as empresas, as organizações possam melhorar os seus processos, possam aumentar a tua produtividade, a produtividade da tua equipe, por exemplo. Pode melhorar o controle da gestão dos números. Vou falar de tudo isso daqui a pouco. E também ela aumenta a previsibilidade, saber se você realmente vai atingir seus resultados. Olha que interessante. Então, é ou não é a melhor metodologia de vendas que tem? Então, consideravelmente ela é. E aí a pergunta que você pode fazer é assim, mas Baratella, por que eu devo utilizar o funil de vendas na minha empresa? Por que eu deveria utilizar o funil de vendas na minha empresa? Eu respondo você por vários motivos. Primeiro que ele vai te dar uma velocidade maior na construção e no entendimento do processo de vendas. Ou seja, ela vai te dar um primeiro poder, o poder da organização. Isso é muito importante, você ser muito organizado. Segunda coisa, ela vai te dar um outro poder, um poder de produtividade. Por quê? Porque você vai saber rapidamente onde é que você pode atuar para gerar os melhores resultados na prática. Ela dá primeiro um poder de organização, depois ela te dá um poder de produtividade. Outra coisa, por que eu devo usar o funil de vendas? Porque você vai aprender a dominar os principais indicadores, o jogo dos números, né? Para potencializar as tuas vendas. Então ele te dá um poder de ação. Olha só que importante, olha os poderes que você começa a ter. Né? Como se você fosse um super-herói e agora vai ficando ultra poderoso com uma ferramenta dessa. E ele também vai trazer verdadeiramente previsibilidade, ele vai te dar visão. Ele vai te dar o poder da ultravisão, né? Da previsibilidade. Eu vou poder prever as coisas. Puxa vida. Então você está falando o que para mim? Você está falando que ele vai me dar poder de organização, poder de produtividade, poder de ação e poder de previsão das vendas? Poxa vida. Então, o que mais ele pode ser melhor que tudo isso? Ele te dá poder de resultado financeiro. Olha que incrível. Poder de resultado financeiro. Ele vai simplificar o teu processo comercial e ele vai engajar teu time nele. Vai trazer mais lucro pro teu negócio. Se você gostou dessa última frase, você vai ficar aqui comigo ouvindo todo esse conteúdo que vai ser muito importante para você. Eu tenho certeza disso, tá? Tá bom. Você falou que você vai mostrar para nós os códigos secretos. Vocês estão preparados para saber quais são os códigos secretos do funil de vendas? Estão preparados? Então eu vou surpreender vocês. O segredo, o código, as chaves do sucesso, não importa o que você queira chamar dessa metodologia, é o seguinte: é não ter nenhuma chave, é não ter nenhum segredo. Mas lógico, né? Existe obviamente um grande mito onde muita gente acha que vendedor nasce pronto, já tem dom para isso, né? Melhor que outros que não têm. Cara, isso caiu por terra, isso não existe. A verdade é que o sucesso em vendas, guarda isso, o sucesso em vendas, ele tem a ver com duas coisas: tempo e esforço. Tempo e esforço. Como assim tempo e esforço? É o seguinte, você vai gerando hábitos de trabalho. E aí você vai se dedicando ao funil de vendas, ao gerenciamento. Quanto mais você se dedica para as suas atividades, quanto mais esforço você tem ao longo do tempo, melhor você vai ficando no método. Tá claro isso? Esse é o grande... Se tivesse que te contar um segredo ultra secreto, seria isso. O tempo versus o esforço. É tipo uma questão de ética, né? É uma questão de ética de você com o trabalho que você exerce. Sabe aquela pessoa que se auto-sabota? Ela fala, eu tenho que fazer tantas ligações por dia. Eu tenho que fazer 10 prospecções por dia. Eu tenho que fazer 10 pós-vendas por dia. E não faz. Então, se você não tem essa ética, você não vai ter resultado. Então, o funil de vendas ele vai trabalhar o seu próprio tempo. Que próprio tempo? O próprio tempo do seu ciclo. Cada pessoa, cada empresa tem o seu ciclo de venda. O período que começa a prospecção e acaba na assinatura de contrato, por exemplo. Qual é o período médio do ciclo de venda do teu negócio? Por exemplo, se o seu ciclo de vendas leva, 5 semanas para ir de um simples olá, como vai? Até uma assinatura de um contrato, como eu mesmo falei, qualquer coisa, presta atenção, qualquer coisa acima desse tempo deve ser considerado fora do funil e deve ser deixado de lado. Não de lado, mas como um segundo plano.
Ficou claro para você isso? Coloca isso na sua cabeça, porque isso já começa a ser muito gerencial, o que eu estou falando. Então você está querendo dizer o seguinte, se o meu ciclo era de 5 semanas em média, e tem muita coisa que está rolando, já está no 7º, 8º, eu descarto esse cara? Calma, nós vamos chegar lá. Nós vamos falar de limpar funil de vendas daqui a pouco. Mas eu posso dizer para você que ele não é tão importante neste momento. E ele vai deixar seu processo muito mais improdutivo se você não trabalhar. Tá? Então, a gestão, gente, lucrativa do funil, ela se concentra nas conversas que tem mais probabilidade de fechar negócio. Então, é melhor você persistir e você ter bastante esforço concentrado em alguma coisa. Então, se você persiste e se concentra em alguma coisa, com bastante esforço, é muito melhor. Tá? Então, é isso que você tem que ter ao longo do seu tempo. Tá? Então, eu quero aproveitar esse momento com vocês para dar um monte de diretriz. Eu quero, para deixar o seu funil de vendas bem alinhado, eu espero que até no final dessa live você faça bastante reflexão e fale assim, nossa, quanta coisa eu posso e devo melhorar na minha vida. Tá? Então, algumas diretrizes para você anotar aqui. Eu vou tomar uma aguinha e eu vou passar para vocês agora. Bom, a primeira diretriz que eu quero passar para vocês é para você saber jogar com os seus números. Né? Você tem que saber jogar com os seus números. O que é saber jogar com os seus números? O funil de vendas, vocês precisam entender que ele não é uma coisa sólida. Ele não é sólido, muito pelo contrário. Ele tem um monte de buraco, é como se fosse uma peneira. Né? Por isso é importante entender um negócio que chama taxa de conversão entre as etapas. Taxa de conversão entre as etapas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você vende, sei lá, uma consultoria e você tem 20 clientes potenciais, você está indo atrás deles, cara, certamente um monte de coisa negativa vai acontecer. Por exemplo, 5 deles vão falar para você passear. Puta, não vão nem dar bola para você. Vai acontecer, o dia a dia é normal. 5 deles não vão te dar nem chance de falar com eles. Você vai ligar, o cara vai falar para você falar depois. 8 vão até falar com você, mas eles vão dar algum tipo de desculpa. Ah, não tenho grana, não é o momento, nós estamos em crise, eu estou sem vendedor para dar treinamento agora. Ele vai te dar alguma desculpa para não comprar de você. E desses 22 comprarão de você. Olha que legal. Isso a gente chama de taxa de conversão, né, de pessoas que entraram, pessoas que compraram, e o número deu 10%. De 22 compraram. Ou seja, quanto mais trabalho você faz, mais precisa será a sua relação com o fechamento real. Faz sentido isso para você? Pô, Baratella, mas você está falando uma coisa tão óbvia. É óbvio? Será que você faz? É óbvio. Será que você mede? É óbvio. Será que você sabe quais são as suas taxas? Se você respondeu não para essas 3 perguntas, não era tão óbvio assim. Primeiro ponto, o jogo dos números. Isso é bastante importante. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que também é importante quando você está analisando o teu funil de vendas, é você saber definir o tipo certo das suas metas. Saber definir bem quais são as metas corretas. Por que você está falando de meta correta? Gente, eu não tô aqui para convencer você a definir suas metas. Eu não tô aqui para isso. Você já sabe que é importante. As pessoas falam de meta o tempo todo. Você tem que bater meta, tem que bater meta, tem que bater meta. Ok. Em vez disso, o que eu quero contigo é definir a meta certa. Então, se você tem metas corretas, isso vai te ajudar a gerenciar bem melhor o funil e atingir ou até exceder o resultado. Porque muita gente quer bater meta. Eu, normalmente, trabalho nas minhas consultorias, nas minhas mentorias, nos meus treinamentos, para superar. Tanto é que eu coloco lá no meu site, você pode ver que eu já conquistei mais de R$1 bilhão extras em vendas para os meus clientes. Eu não fico computando o que é meta batida, porque para mim meta batida é obrigação, a gente tem que saber fazer. Então, olha que interessante. Você sabia que mais de 80% das empresas hoje definem as metas de forma errada? Metas que são impossíveis de cumprir. Por que acontece isso? Porque os gestores trabalham com históricos. Não é o jeito correto de fazer. Você não tem que trabalhar só com histórico. Você tem que trabalhar também com potencial de mercado. Você tem que trabalhar com sazonalidades. Você tem que trabalhar com uma certeza de produtividade de uma pessoa dentro de um grupo.
Então o cara pega quem bate melhor meta, o cara que está mais preparado, e dá uma nivelada e joga a meta para cima. Isso está completamente errado. Então, eu estou falando tudo isso, gente, porque a realidade é que nós não controlamos bem os nossos resultados. Isso é fato, isso é normal. Nós não conseguimos muitas vezes administrar nossas próprias ações. Isso faz uma diferença absurda. Para pensar agora se você é uma pessoa que consegue controlar todas as suas ações. Você termina o dia falando, nossa, fiz tudo o que eu tinha que fazer, perfeito. Amanhã, inclusive, eu já sei que não vai faltar nada, porque tem tempo sobrando para eu fazer tudo. Né? Então, assim, não é assim. Na verdade, os resultados têm que ser planejados, administrados, cuidados, orientados. Quer ver? Imagina um vendedor de um curso de inglês. Ele define uma meta dele lá e fala assim, vender R$1.000 em cursos por dia. Tá? Vamos supor assim, e se não vendesse nada, né, depois de falar com 12 pessoas? E se o cliente potencial dele, de número 12, fosse uma rejeição muito dura? Porque não é assim a vida. Ou você trabalha e tá tudo bonitinho, todo mundo aceita as coisas que você fala. Será que isso vai deixar a pessoa para baixo? Agora, imagine que o mesmo vendedor, ele tivesse uma meta, né, de atividade de falar com 15 clientes potenciais por dia. 15. Olha, meta de atividade. E mesmo se os 12 falassem assim, não, nós não vamos comprar de você. Não importa. Ele não ia ficar mal. Por quê? Porque ele tem mais 3 para falar. Porque ele sabe que ele tem que fazer 15 clientes potenciais por dia. É diferente de falar assim, você tem que vender X coisas por dia. Então a atividade é muito mais importante que o resultado. Então as pessoas precisam entender isso. Elas normalmente deletam o lado mais importante do funil de vendas, que é trabalhar as suas atividades. Então, ironicamente, quando você tira o foco do resultado e o coloca nas atividades, você começa a se sentir melhor e se tornar muito mais eficiente. Eu vou dar um exemplo de um cara que eu gosto muito. Muito, muito mesmo. Que é o Michael Phelps. Eu sou fã, aliás, todo mundo sabe que eu sou atleta, eu gosto de esporte, eu gosto de natação, de bicicleta, de correr, de um monte de coisa. E o Michael Phelps ele não é só o maior nadador do mundo, ele é o maior atleta olímpico da história. O maior atleta olímpico. E ele conta nas palestras dele que quando ele mergulhava na piscina olímpica, o foco dele não estava na medalha de ouro lá do outro lado. Ele não ficava olhando assim, a medalha de ouro está lá do outro lado e é lá que eu vou atacar. Não. Ele ficava focando. O que ele fazia? Ele tentava entender qual era o movimento que ele tinha que fazer, os movimentos exatos, quantas vezes ele tinha que repetir, e se ele acertasse todos aqueles movimentos, aí a medalha ia estar muito mais perto dele. Então ele fala assim, eu treinei os movimentos, então vou lá, eu tenho que fazer o movimento certinho, na quantidade certa, na intensidade certa, e ele sabia muito bem como fazer isso. E é isso que ele tentava replicar. Agora, será que nós estamos treinando os nossos movimentos? Será que a gente repete? Será que a gente sabe quais são os nossos movimentos? Então, o resultado está concentrado nas coisas que a gente consegue fazer. Presta atenção nisso que eu estou falando. Não nas coisas em que eu não posso fazer. Isso faz sentido para você? É óbvio? De novo, mas você faz? Eu tenho certeza que você deve estar assim, putz. Quanta coisa importante para minha vida, né? Eu acho que dá para segunda-feira, ou o dia que você começar a trabalhar, correr atrás do prejuízo, né? Começar a trabalhar direito. E é um funil de vendas, é um método. Né? Então, como eu expliquei antes, entender os números, nem todo mundo vai começar uma conversa de vendas com você, comprando de você. Então, entender o número é importante para você saber que você vai fracassar. Tá? Então, pensa nisso e você vai, com certeza, se dedicar muito mais às coisas que você está fazendo. Bom, então, de novo, em vez de se preocupar com o resultado específico, define uma meta de atividade para iniciar. Exemplo, 10 conversas, fazer 4 demonstrações. Isso vai facilitar muito a tua vida. Né? Se você não sabe qual das 20 pessoas do seu funil de vendas vai terminar se convertendo numa venda, você sabe que daqui a pouco você começa a sentir que tem uma taxa de conversão aparecendo. E isso ao longo do tempo você vai medindo. Tá? Então, ao definir essas metas, você vai tendo mais confiança. Meta de atividade dá muito mais confiança que meta de resultado. Ficou claro isso para você? Bom, vamos lá. Então, gente, eu já falei de você olhar os números. Né? Agora, você tem que dominar
as tuas etapas de vendas antes que elas te dominem. Eu vou repetir. Domine suas etapas de vendas antes que elas te dominem. Então a primeira coisa que eu falei foi de número. Tem que saber o jogo dos números. Agora você tem que saber das suas etapas. Definir as etapas de venda pode ser muito chato. Definir etapa de vendas. As pessoas acham que sabem o que é uma etapa de venda. Mas em todos os lugares que eu vou, 90% dos meus clientes não conseguem definir as suas etapas de venda. Olha que louco. Então, pode parecer muito chato no começo, qualquer conselho, né, de vendas para uma etapa. Tal. Mas o resultado disso é muito mais interessante do que você possa pensar. Só para você ter uma ideia, a gente notou em nossas mentorias que as empresas podem, inclusive, aumentar seu sucesso de vendas em 20% a 30% a mais só de passarem pelo simples exercício de definir certinho a meta. Deixar ela mais clara. Não, tô falando sério. Só isso já pode ser um caminho para aumentar o seu desempenho. Porque se você organizar bem suas etapas, você está criando um entendimento de um padrão, de um processo de vendas ideal para você. É como se você definisse uma série de válvulas no funil de vendas que vão te levar cada vez mais próximo do fechamento. Será que isso ficou claro para você? Vou dar um exemplo. Suas etapas de venda são: primeiro contato com o cliente, identificar as necessidades dele, depois enviar um orçamento. Essas são as etapas. São os passos, o passo a passo. Essas são as etapas. Né? Eu falo até para as empresas não colocarem muitas etapas. Poucas e boas etapas. Quantas etapas? No máximo 4. E eu gosto de trabalhar 3. Porque quanto mais simples for, melhor fica. É mais fácil de controlar. Um dia eu vou dar uma aula só de construção de um funil, você vai entender melhor isso. Então, você não vai querer que as pessoas se adiantem e enviem orçamentos antes de saber quais são as reais necessidades. Então, você pode tomar atalhos. Se você sabe processo, você toma atalhos, você pula de fase. Então, saber os seus processos, definir as suas etapas, é definir como as coisas vão ser feitas na sua empresa. Definir as suas etapas é definir como as coisas serão feitas na sua empresa. Então não é uma coisa, parece uma coisa simplesinha, mas é uma coisa que tem que ser fincada no chão. Tem que enraizar o processo, tá? Isso vai te economizar tempo, vai colocar todo mundo no mesmo caminho, sem falar que ajuda também a definir meta de atividade, aquela que eu falo toda hora, aquela mais específica, né? Vai aumentar muito também a produtividade do teu time, acredite em mim. Processo muda qualquer empresa. É uma das coisas super importantes. Então olhar bem o jogo dos números e olhar também os processos. Baratella, como é que eu consigo definir, como é que eu consigo otimizar as minhas etapas? Você está falando que é tão importante, etapa, como é que eu consigo? Bom, primeiro eu vou dar um caminho para você. Começa pensando sobre como é que o teu cliente pensa, como é que ele toma decisão, como é que é o processo de compra. Porque olha que dica que eu vou dar. Para você montar um processo de vendas, você tem que alinhar ele com o processo de compra. Mas não é óbvio. Alguém está comprando, alguém está vendendo. Por que eu só vou pensar em mim se eu tenho que pensar no processo de compra? Porque isso vai facilitar o meu processo de venda. Como ele pensa? Como é que ele vai me receber? Como é que eu estimulo as decisões dele? Então a primeira coisa que tem que pensar nisso. Depois você tem que pegar essa informação dessas etapas da venda e discutir com o teu time, escutar a sua equipe. Escuta os comentários dele. O gestor que escuta o time vai ser o melhor gestor. Então, eu quero um dia fazer um exercício de escutatório aqui para você saber exatamente como é que é escutar bem o seu time, tá? Então revisa essas etapas com o time. Vê se elas... Porque é muito vital, gente. Se você fizer as etapas de uma forma errada, ela pode ficar burocrática. Ela pode ficar desorganizada. Além do que, o volume de atividades tem que ser conferido também. Os vendedores precisam aceitar o volume de atividades que você dá para eles. Porque se eu estou falando que meta é a atividade que chega no resultado, então eu tenho que entregar o que para eles? Volume de atividades e não de resultados. O resultado tem que ser o objetivo. Guarda isso, hein, cara. Guarda isso. Anota tudo isso. Depois vai ficar gravado e eu quero que você use. Depois você manda comentário pra mim. Eu até usei isso. Foi fera, cara. Foi muito bom. Foi top. Deu tudo certo. É pra isso que eu tô aqui. É pra que você se desenvolva, tá? Aí depois de ter feito tudo isso com a sua equipe, você vai entre 1
2 e 3 meses, você vai revisar essas etapas quando você tiver mais informações concretas para você considerar tudo isso, tá? Se qualquer uma dessas etapas for confusa, o que você faz? Muda o nome da etapa, exclui a etapa ou adiciona uma nova etapa. Isso é fundamental. Eu posso fazer isso nos primeiros 90 dias? Eu aconselho você a fazer isso. Deixa o funil de vendas, eu falo aqui, azeitado. Sabe como se fosse uma máquina que você vai jogando óleo? E você vai deixar, porque não é no primeiro mês que você vai saber se o seu funil de vendas é perfeito, nem no segundo. Mas eu posso garantir para você que se você fizer tudo bonitinho, em 90 dias você tem um funil de vendas redondinho, você começa a descobrir, inclusive, os seus números. E sabendo os seus números, você sabe as suas taxas de conversão, você sabe o seu ritmo, você sabe se você pode bater meta. Todo final do mês. Olha que delícia, né? Empresas que batem suas metas todos os meses têm a vida das pessoas bem mais felizes. Pode ter certeza disso. Tá interessante, né? Muito conteúdo bom, né? Então, eu tô falando de metodologia do funil de vendas, eu tô dando dicas matadoras para que você consiga aumentar o volume de negócios, vender mais caro, vender com mais assertividade. Tá? E para isso, eu quero que você mude um pouco o seu mindset. Para você mudar o mindset, vamos desclicar algumas coisas que você não pensa. Você pensa um pouco, tá? Mas não com afinco. Tenha sempre mais negócios no seu funil. Tenha sempre mais negócios no seu funil. Por que eu estou falando isso? Ter muitos negócios no funil. Porque assim, não é óbvio, é lógico, eu vou encher de negócio lá. Mas como eu vou encher de mais negócios? Bom, agora você já sabe que você tem uma base sólida, que é o processo, que é as suas atividades e também os passos a passos, né? O processo de vendas tá sólido, tá claro. Você já criou boas etapas para o seu funil, então agora eu vou te mostrar como é que você vai deixar o seu funil de vendas assertivo, para você ter mais negócios, para você ter negócios de valores maiores, para as taxas de conversão sempre serem maiores e para você fazer tudo isso com mais velocidade, fazendo mais rápido que seus concorrentes. Seria interessante para você isso ou não? Então, vamos lá. Falando especificamente em ter mais negócios fechados dentro do funil de vendas, não existe a chave mágica, a fórmula complicada para isso. Tem que ser simples. Tudo é simples. Se não for simples, não vai funcionar. Então, tudo que você precisa fazer, simplesmente, é conseguir mais negócios para colocar dentro do funil de vendas de vocês, o que eu chamo de oportunidades na boca do funil. Vamos, a partir de agora, definir que o que a gente coloca lá dentro do funil de vendas não é mais cliente, não é mais leads, não é mais prospects. Cada um fala de um jeito. Vamos chamar de oportunidade? Eu quero ter esse debate com você. Eu quero ter esse conteúdo de uma forma mais simples. Começa a chamar de oportunidade. Porque imagina só, o Baratella é um cliente que compra um produto X de uma empresa. Ele é uma oportunidade do produto X. Mas o Baratella também é uma oportunidade para o produto Y. Tem 2 Baratellas, o mesmo cara, no mesmo funil, só que separa eles. Baratella para uma oportunidade de uma coisa é uma coisa. O Baratella para oportunidade de outra coisa é outra coisa. Mas por que eu vou fazer isso? Porque às vezes eu sou um cara tô muito propenso para comprar alguma coisa e não outra. Então eu perco o Baratella para uma coisa, mas ganho em outra. Olha que interessante, cara. Nunca tinha pensado nisso, né? Isso funciona? Puxa, funciona. Funciona muito. Então, tem muitas formas da gente encher a boca do funil. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Um dos que eu vejo que são os mais baratos, e às vezes a gente não para, né? Os 2 primeiros que eu vou falar são os mais baratos, e a gente às vezes não percebe. Trabalhar sua carteira de clientes. Tem 4 tipos de personagens ou dentro dessa carteira que são importantes de você trabalhar. Por exemplo, o cliente ativo, aquele cara que compra de você. Ele já é seu cliente. Né? Sabe quando você vai na feira e o cara fala aí freguesa, é o teu freguês. O cara que já compra de você. Esse é o cliente ativo, tá bom? Guarda isso. O cara que tá parando de comprar de você, muita gente não analisa esse cara. Você tá sentindo que a conversa esfriou, que ele já começa a dar sinais que não tá gostando.
ele chama pré-inativo. Ele está quase sendo inativado. Depois eu tenho o inativo, que ele, num período de tempo que você escolhe, por exemplo, eu posso considerar que daqui 30 dias, se ele não comprar de novo, ele é um cliente que parou de comprar de mim. Ele é inativo. No meu caso de treinamento, eu posso considerar que 6 meses depois ele parou de comprar de mim. Será que eu posso vender outro treinamento para ele? Lógico. Depende como você coloca as escalas de um inativo. E tem um cara que a gente chama de ex-cliente. Ele é tão inativo que você perdeu o contato dele. Já aconteceu ou não? Você vai entrar no WhatsApp dele e fala, não é mais. Já mudou de celular, você não encontra mais ele, na mídia social ele saiu, sei lá. Você não acha mais o cara, você perdeu o contato. Isso aí, pra mim, é cliente que você tem que ressuscitar. É o ex-cliente. Ele morreu. Então esse é um jeito de você encher a boca do funil. O outro é trabalhar indicações. Né? Trabalhar indicação é um negócio muito bacana. Um dia eu vou falar só disso pra vocês. Como conseguir muitas indicações. Inclusive nos meus treinamentos eu tenho lá uma metodologia onde eu triplico o número de indicações em 3 meses para os meus clientes. E isso é muito importante porque indicação, a gente percebe que 70% das prospecções vem tudo de indicação. Sabe aquele cara que indica a empresa pro amigo? É incrível, né? Já fez um caminho de prospecção absurdo quando você indica alguém. Então, indicação, você pode encher muito a boca do funil. Marketing tradicional, tem cara que usa outdoor, revista, panfleto, rádio, TV. Não tenho nada contra. Só tem que otimizar os recursos. Agora, tem uma galera indo pro marketing digital. O cara usa Google, redes sociais, ele usa muito WhatsApp hoje, os canais de Telegram, enfim. Você tem uma gama de... Não dá pra falar que você não consegue encher a boca do funil, né? Ah, mas dá trabalho, hein? Ué, você tá trabalhando porque você está vendendo. Vender não é fechar negócios, vender é trabalhar todo o processo. E esse é um processo. Né? Tem gente que... Feiras e eventos, também um canal muito legal. Eu tenho um cliente meu, por exemplo, que ele queria vender 4 milhões numa feira, vendeu 18 com nossa metodologia, só pra você entender. E a feira representava 25% da prospecção do ano para ele. Olha a importância de uma feira. Se não tem a feira, olha a preocupação como muda o jogo do cara. Então você tem inúmeros canais. Eu vou dar uma dica para vocês. Tenham 5 bons canais. 5 bons canais de venda. 5 bons canais de venda. Não deixa de incluir nesses 5 canais, pelo menos, carteira de clientes, indicação e marketing digital. O resto você trabalha com o que você quiser. Esses 3 não deixa de fora. Tá? E depois você cria os subcanais. Você tem o canal macro e os canais micro. Né? Por exemplo, você põe lá redes sociais e você tem os canais macro. O Instagram, o Facebook, o YouTube, o Twitter, o LinkedIn, etc. Tá bom? Portanto, gente, criar o hábito de encontrar novas oportunidades de venda ajudam continuamente a colocar novas oportunidades no seu funil. Ela não pode parar, tem que ser uma máquina. Tá bom? Então, se eu estou falando de ter mais negócios no seu funil, é com os canais de vendas, o esforço dos canais de vendas, tá bom? Bom, muita dica boa, hein? Muito conteúdo top e, gente, é sempre bom lembrar de onde eu tiro os conteúdos, né? Então, de onde se tira tudo isso? Das minhas práticas. Eu faço isso há 15 anos. Eu atendo muita gente. Eu viajo o Brasil inteiro. Quem me segue no Instagram, no Facebook, no LinkedIn sabe. Eu estou todo dia em uma empresa diferente. Eu estou todo dia conversando com empresários, com donos de empresa. Eu estou todo dia aprendendo também com eles. Essa troca, ela não tem preço. Na verdade, ela tem. Você me contratar. Só que tem um outro valor. O investimento que as coisas voltam para você. Tá? Então, trabalhe bastante com os conteúdos. Utilize os conteúdos, não joga ele debaixo da gaveta. Até porque um vídeo você não vai pôr mais na gaveta. Porque antigamente eu fazia treinamento, o cara pegava aquilo e colocava na gaveta. E não usava. E aqui não é. Aqui você tem que usar. Usou? Eu quero muito saber teu resultado. Conta pra mim. Sempre no direct, sempre conta pra mim. Porque eu vou ficar muito feliz se você usou o conteúdo para gerar resultado pra tua vida. Legal? Anota aí. Anota aí. Acho que tem muito conteúdo, hein? Foque em negócios de valores maiores no seu funil. Primeiro eu falei, coloca bastante gente no funil. Agora eu tô falando, foque em negócios de valores maiores no seu funil.
Mudou o jogo. Você quer vender mais? Vender mais para o mesmo cliente? Então, de novo, novamente, não tem mágica por trás de obter negócios de valores maiores. Você não precisa ser uma empresa enorme, sabe, para obter negócios maiores. Não é isso. Você tem que ter negócios que podem ser mais lucrativos e vender mais até para o mesmo cliente. Tudo é uma questão de foco. Tudo é uma questão, de mentalidade. Sabe a mentalidade da riqueza? A mentalidade de vender milhão? Se imagine fechando agora negócios de valores maiores. Maiores do que você já vende. Não só de tamanho, de valor, é valor financeiro que eu estou falando. E também valores de quantidade. Então, quantidade e financeiro vai dar um negócio bacana para você. Então, começa a pensar, tá? Tem 4 formas para fazer isso. 4 formas. Eu vou contar para você como é que eu faço. Então, uma delas é o upsell. Upselling. Upselling. É induzir o consumidor. Upselling é simples. É induzir o consumidor a fazer compras mais caras quando você agrega valor ao produto. Eu gosto de fazer uma brincadeira com um pendrive. Sabe um chinês vendendo um pendrive lá na Santa Efigênia, lá na 25 de março. Ele pega os pendrives e fala assim, esse pendrive, esse 20 leal, esse 7 GB, 8 GB, 20 leal, esse dobro capacidade, esse 16 GB, esse 30. Você fala, peraí, esse 28, esse 30, 16 é o dobro, mas não é o dobro do preço, eu quero esse. E o chinês montou a estratégia para vender o de 16. Porque normalmente, às vezes, ele está com problema de estoque, ele precisa desovar aquilo lá. Ele nem sabe que ele fez upsell, mas ele usou uma técnica. Ele permitiu aumentar o valor gasto do bolso do cara para comprar o produto. Então esse é um jeito legal de você vender mais caro. Outro é você fazer uma venda adicional. Exemplo, batatinha do McDonald's. Você compra lá o combo, a mulher fala assim, R$1, batata extra, senhor. Aí você compra, porque era R$19,90 o combo, você compra R$1 e o pior, você fala assim, peraí, quantas batatas vem no pacote? Você nem sabe quantas batatas vem no pacote, você paga ainda R$1 a mais por batata extra. E muitas vezes até menos. Não é incrível isso? E o McDonald's e outras empresas faturam bilhões com isso, porque ela tem um monte de loja, 3, 4, 5, 6, 20 mil lojas, faturando R$1 para cada transação. É coisa bilionária. E a dica que eu dou é a venda adicional. Você vende uma coisa com valor cheio, grande, depois vende o adicional, uma coisa pequena. Sabe frete, quando você compra frete no e-commerce? E o cara tem vários tipos de frete. Ele fala, se você quiser o produto daqui 5 dias é tanto. Se você quiser o produto amanhã, é 3 tantos. Aí você fala, cara, eu quero muito isso, cara. Eu comprei o PlayStation, eu quero amanhã, eu quero jogar. Aí você compra o mais caro. Ele fez um upsell. Tá bom? E uma venda adicional é ele poder vender uma outra coisinha que ele vendeu além daquilo. Que é um seguro de transporte. Que é um seguro do produto, seguro garantia. E uma outra forma de você fazer venda de valor mais alto, além do upsell, além da venda adicional, é uma venda cruzada, cross-selling. Qual que é a diferença do cross-selling para a venda adicional? A venda adicional você foi lá e comprou e ao mesmo tempo, na mesma hora, o cara te vendeu um outro produto de menor valor. Ele adicionou no carrinho. Não é isso? Legal. Você está lá no iFood, você compra alguma coisa, ele fala assim, não quer um refrigerante? Aí você adiciona no carrinho. Perfeito? Já no cross-selling é diferente. O iFood vai te mandar depois que você comeu, tal, ele vai te mandar alguma mensagem dizendo assim, olha, você comeu um hambúrguer e um refrigerante, mas você não comeu a batatinha daqui. Você não quer comer a batatinha daqui hoje? Aí eu vou, aquele dia, eu vou e compro a batata. Então é um produto que é uma venda cruzada. Ele mexeu com o cliente que ele já comprava e fez ele comprar um outro produto que ele não comprava. Olha quanta oportunidade que você tem. Isso chama mapa de oportunidades. Crie um mapa de oportunidades. Um dia eu vou ensinar vocês a criar um mapa de oportunidades bem detalhado. Tá bom? Legal? Bacana? Quanta coisa. Tudo isso dentro do funil de vendas, Baratella. Tudo isso dentro do funil de vendas. Tenho certeza que dá pra fechar muito mais negócios, hein? Dá pra fechar muito mais negócios. Mas não dá para fechar muitos mais negócios se dentro do funil de venda você não monitorar suas taxas de conversão. O que é mesmo a taxa de conversão? A taxa de conversão é o seguinte,
quantas oportunidades eu tenho na boca do funil para fechar X oportunidades lá embaixo do funil. Quantas oportunidades eu consigo depois que eu converso numa visita e vira uma proposta? Essas são as taxas de conversão, tá? O que fazer para que seu funil de vendas não se torne uma peneira de vendas? E é exatamente disso que eu estou falando, tá? Onde você vai perder um monte de oportunidade ao longo do caminho, mesmo depois de trabalhar muito duro para encher a boca do funil. Olha que tristeza. Você enche a boca do funil e começa a perder os negócios. Perde um monte de negócio lá embaixo. Você não tem dó de você, não? Você não tem dó das horas que você trabalha? Mas se você fosse um cara organizado e que estivesse visualizando tudo isso, no dia 5 do mês, você ia perceber que você está perdendo X número de negócios. E mais, quanto foi de dinheiro perdido? E mais, quanto foi de comissão que você deixou de ganhar? E mais, quanto foi o dinheiro que você não pôde comprar as coisas que você queria para o teu filho? Tá doendo, né? Então, se tá doendo, procura colocar tudo que eu tô falando em prática. Monitore as taxas de conversão. Pois bem, monitorar o meio do funil. Nós estávamos lá no topo do funil, agora nós estamos no meio do funil. As taxas de conversão entre as etapas. Tá? Elas são fundamentais para que você perca menos oportunidade, que você alcance mais resultados, com bastante previsibilidade. Tá? Então eu vou dar algumas diquinhas para você do que você não vai fazer. Atenção, a dica agora que eu vou dar é do que você não vai fazer. Por que você vai dar a dica do que não vai fazer? Para você pensar um pouco, para você inverter a ordem das coisas. Eu gosto muito de fazer isso. Aliás, é uma técnica. Você pode chegar para as pessoas que você vende e você pode falar assim para as pessoas: eu vou te explicar como não vai dar certo usar meu produto. Eu vou te explicar como não vai ser bom para você ser meu cliente. O cara vai ficar maluco, curioso, falar: mas como é que você está falando isso para mim? Porque na verdade você vai contar para ele o que ele precisa fazer e aceitar para que as coisas deem certo. E eu faço isso direto, isso funciona muito, muito, tá? Então assim, atuar em estratégias equivocadas de qualificar o perfil do cliente ideal. Se você não qualificar direito o perfil do seu cliente ideal, certamente você vai perder tempo. Você não pode falar com todo mundo. Você não consegue. E não é todo mundo que é teu cliente. Então quanto mais você qualificar o teu cliente na boca do funil, melhor. Senão você vai colocar um monte de coisa podre lá que não serve para você e aquilo vai tomar seu tempo. E tempo é dinheiro. Tempo é produtividade. Se a gente não tem produtividade, a gente perde venda. A gente perde tempo. E tempo vale muita grana. Você já calculou quanto custa o seu tempo? Você já fez essa conta? Esse papo é sério. Então, outra coisa é você não realizar uma proposta de valor que conecta com a dor do cliente. Então você está lá, fez lá uma proposta de valor e não conectou com o problema dele. Quantas vezes a gente faz isso errado? Isso cai taxa de conversão. Não conseguir fazer perguntas que vão ser poderosas para eu poder falar para ele onde ele está sofrendo ou não. Olha que interessante isso. Pergunta poderosa que vende. Dá para fazer isso? Tem técnica para fazer isso? Tem técnica para fazer isso. Hoje eu estou contando para vocês para onde vocês têm que olhar. Eu vou trazer muito conteúdo, tudo isso dividido, sempre. Vai ter muito conteúdo. Eu quero falar de tudo isso, porque isso são muitas aulas. Falar de pergunta poderosa que vende, por exemplo, eu vou ficar horas e horas falando. Por quê? São detalhes que vão fazer a diferença. Outra coisa que você não pode fazer, o preço que você está usando no mercado, você está sendo praticado errado para o mercado errado. Não é só preço, mas preço é um fato importante. Às vezes você não está conseguindo quebrar os nãos do cliente. Às vezes você está indo conversar com ele na hora errada, no timing errado dele. Isso faz toda a diferença. São essas coisas as principais coisas que vão atrapalhar o meu funil de vendas nas taxas de conversão? Certamente esses são os principais, tá? Então, são vários os fatores que a gente tem que estar atento para a melhoria das taxas de conversão. Então, falamos de olhar os números, falamos dos processos, estamos falando das taxas de conversão, olha que interessante. Falamos de mais negócios no funil, falamos de mais valor no funil de vendas. E agora eu quero falar uma coisa rápida, acelerar. Como é que eu posso pisar no acelerador e acelerar a velocidade das minhas oportunidades? Vocês lembram que eu falei que a gente não tem mais cliente agora? A gente não tem mais prospect, a gente tem oportunidades.
Por exemplo, se eu chegasse para você agora e te perguntasse em quanto tempo você acha que um cliente novo que você está prospectando, ele deveria pensar antes de tomar uma decisão de comprar de você ou não? Quanto tempo? Uma semana? Quanto você coloca? Por que não pode ser 5 dias? Por que não pode ser 3 semanas? Olha que importante, ciclo da venda, tô falando. A verdade é que você não pode deixar o cliente potencial decidir quanto tempo ele leva para tomar uma decisão. Isso tem que ser decidido por você em conjunto com ele, não é ele. Então fica atento que para ajudar a aumentar a sua velocidade de fechamento de negócio, eu vou te passar 3 insights, tá? 3 incríveis insights para você pisar no acelerador. São coisas bem bacanas, bem importantes, tá? Primeira coisa, descubra como é o processo de tomada de decisão dele, como é que ele compra. Quanto mais você souber disso, melhor. Ah, eu não sei, você tem que perguntar para pessoas que conhecem ele, ou conhecem a empresa, ou pessoas que já venderam para aquela empresa. Então, é difícil fazer uma pessoa ir mais rápido do que ela está acostumada. Então, às vezes, se você é um cara que força muito, você vai rodar. Especialmente quando você nem sabe qual é a velocidade normal daquela pessoa. As pessoas andam, se movimentam e falam de forma diferente. Pensam e tomam decisão de forma diferente. E sabe como é que você sabe descobrir como é que ela funciona? Vou dar uma dica fatal. Pergunta pra ele. Pergunta pra ele. Você já perguntou como é que funciona o seu processo? Gostaria de entender como funciona. Pergunta idiota, mas importante. Não fica supondo coisas. Pergunta o que é necessário pra ele para passar para o próximo passo. Tenha sempre um próximo passo. No funil de vendas não tem perdão. Você tem que ter sempre um próximo passo. Até porque num software que você vai colocar de CRM, por exemplo, que eu vou falar em outros momentos, né, um software de gerenciamento de carteira, tem que ter sempre uma atividade lá, tem que ter sempre um próximo passo. Por quê? Porque o ciclo de venda está rodando. E quanto mais rápido a gente vender, melhor. É ou não é? Ou você quer demorar mais? Ai, Martelo, mas tem cliente meu que demora 1 ano para fechar. Deixa eu entender o negócio. O ciclo de venda do teu negócio é longo? É normal ser de 1 ano? Não, é normal ser 6 meses. Então, esse cara que está passando de 1 ano, ele não é o perfil do cliente ideal nesse momento. Ele não é. Então, presta bem atenção nessas coisas que eu estou te falando. Tá? Então, isso vai fazer a diferença. Outra coisa, elimine a ideia dele pensar muito sobre o assunto. Não deixa o cliente, muitas vezes, especialmente para quem que é novo em vendas, se você é novo em vendas, tem uma relutância, né, da pessoa falar assim, não, mas se eu for muito agressivo, o outro não vai gostar. Aí você vai ficando mais veiacão, mais tarimbado, mais rodado, você percebe que não tem problema pressionar. Não tem problema nenhum, que você não pode dar muito tempo para as pessoas pensarem. Isso você não pode. Não pode. Então você tem que entender. Sabe aquela clássica frase do cara, eu vou pensar no assunto, Baratella, depois eu te retorno e tal. Você fala assim, não, tá bom, não tem problema não. Você pode me dar uma ideia de quanto você gostaria de pensar, por que você gostaria de pensar? Quem sabe eu consigo te ajudar antes. Eu te passo algumas informações. Né? Quando vai ser isso? Já coloca o próximo passo. Direciona o caminho da conversa. Direcione o caminho da conversa. Se você direciona o caminho de uma conversa em vendas, o teu ciclo da venda diminui. Isso mesmo, Baratella, acontece mesmo. Quando eu pego para fazer, e eu corro, e eu ligo, e eu vou atrás, follow-up, as coisas andam mais rápido. É que às vezes eu esqueço. Eu sei. E quando você esquece, você perde a atenção do cliente. Quando você perde a atenção do cliente, esse cliente morre. Tem uma outra coisa que você tem que fazer, é o seguinte, tem momentos que você tem que se afastar. Você tem que saber se afastar dele. Se um cliente potencial está no teu funil de vendas por mais tempo do que você estabeleceu no seu ciclo, tem uma boa chance de que vocês não vão fechar negócio. Vou repetir. Se o seu cliente potencial está no teu funil por mais tempo do que você estabeleceu no seu ciclo de vendas, tem uma boa chance de que vocês não vão fechar negócio. Então, geralmente, quando a gente quer comprar algo, a gente faz isso rapidamente. Puta, é verdade, o cara quer pra ontem, né? Se nós não temos certeza, a gente pede pra esperar. Às vezes eles usam isso como uma estratégia de negociação. Né? Então, você tem que pensar que se você não pode fazer nada para passar seu cliente para a próxima etapa, talvez o momento é de deixar ele. Isso não quer dizer que você vai virar as costas para ele. Você só vai mesmo se concentrar
nos negócios que vai conseguir fechar mais em tempo hábil. Coloca ele no exemplo, por exemplo, eu tenho categorias. Eu pego e coloco assim, revisitar este cliente em 6 meses. Poxa, uma boa ideia, Coloque alguns clientes em stand-by, você percebe que não é momento dele, coloca ele, revisitar ele. Eu não vou mandar ele embora para sempre. Eu vou mandar ele embora por um período e vou deixar meu funil mais limpinho. Gente, eu garanto para vocês que com a aplicação correta de todas essas dicas que eu passei até agora para vocês, você vai conseguir aumentar consideravelmente a eficácia dos seus esforços na gestão do teu funil de vendas. Pode acreditar em mim. Pode acreditar em mim. Pratela, mas me fala uma coisa. Eu percebo que o funil de vendas, ele é um emaranhado, tipo um encanamento. Ele tá lá, eu vou descendo ele e vai tendo muito cliente, muita gente começa a me perder. Então a dica que eu te dou é, cuide dos encanamentos do seu funil. Cuide dos encanamentos do seu funil de vendas. Conselho aqui, ó, papo é reto, papo é direto. Lembre de limpar e higienizar seu funil de vendas. Mas você tá pensando assim, peraí, Baratella, tudo que você falou até agora foi para encher a boca do funil. Você falou para vender mais. Você falou para deixar ele cheio. Muitos clientes. Agora você quer que eu esvazie? Você tá louco? Eu não tô louco. Posso até estar louco, mas não tô. Embora limpar seu funil de vendas possa parecer contraproducente, sabe aquela coisa que não vai ter produtividade? É uma puta de uma ideia. Limpar teu funil de vendas é uma das melhores coisas que você tem que fazer. Porque veja só, quando a gente está falando de limpar, eu estou querendo dizer para você ser mais exigente com quem você mantém contato. É saber a hora de limpar um pouco a casa. Sabe a tua casa? Ela tá lá bagunçada. Mas se você colocar as coisas no lugar e algumas coisas você começar a jogar fora, sabe desapegar? Eu brinco que a estratégia OLX. Desapega, desapega, desapega. É difícil desapegar, né? De uma blusa. De repente um dia você fala assim, quer saber? Eu vou doar. Você quer saber? Eu vou jogar fora. Então, você pode fazer isso com os clientes. Ah, Baratella, não faço não. Esse cara é rico. Ele tá 3, 4, 5, 6 meses comigo. Ele não larga de mim. Ele não larga de você ou ele não compra de você. Você não pode perder ele no funil de vendas e falar assim, vou falar com ele daqui 3 meses porque a agenda dele está dizendo que é daqui 3 meses. Ele está me posicionando dessa forma. Então, sim, você tem que ter cuidado para não ficar lotado de cliente potencial e começar a perder. Então vamos pensar assim, por exemplo, de outra forma. Se sua meta é ter, sei lá, 15 negócios no seu funil em determinado momento, você tem, não 15, tem 40 negócios. Parece bom, não parece? Às vezes eu tô assim, lotado. Então, afinal de contas, com tanto negócio nas várias etapas do funil, você está à frente do jogo? Você está à frente do jogo quando você tem um monte de negócio? Você não dá. Porque você não está no controle, a não ser que você tenha controle de tudo. Ou alguém faz isso pra você, ou você fica muito tempo controlando tudo, e não é verdade. Então, cai na real. Quando você é exageradamente produtivo, você tende a não prestar atenção a todos os negócios do funil. Aí, o que vai acontecer? Alguns clientes vão esfriar, outros vão ficar cansadaços de você. E a consequência disso é você começar a perder as oportunidades por falta de foco, por falta de atenção. Isso aí é muito comum. Muito, muito comum. E aí, muita gente me pergunta, mas como é que eu sei se eu posso limpar o funil? Bom, tem alguns indicadores bem óbvios aí que você pode ter. Por exemplo, se o cliente não está te dando aquela atenção imediata, se ele está começando a postergar as visitas, se ele começa a não te levar tão a sério, se ele começa a fazer perguntas para te distanciar, se ele começa a colocar muita objeção que não tem nada a ver, se ele falar que não, só daqui 3 meses, só no final do ano agora, cara, esfriou. Eu tenho um caso muito engraçado de um cliente super potencial, fez uma reunião para ontem, eu tinha que enviar a proposta em 3 dias, fiquei 2 noites sem dormir para mandar essa proposta, de tão importante que ela era, tão grande que era. E ela começou a não me responder mais, não me responder mais, não me responder mais, não me responder mais. 1 mês, 2 meses, e ela falava, não, estamos falando com o cara, tal, vem aqui de novo, eu fui de novo na cidade visitar ela.
Isso demorou uns 6 meses. Aí eu cheguei uma hora pra ela e falei, olha, já faz 6 meses. O negócio era tão importante. Ela falou, sabe o que é? A gente mudou o escopo do trabalho, vai ser só o ano que vem, tá? Eu falei, pelo amor de Deus, cara. Olha o tanto que eu me desgastei. Mas sabe o que aconteceu? A culpa foi minha. Porque em vez de eu ficar já colocando os próximos passos, eu fiquei aguardando ela. Então, cuidado. Vamos manter o funil limpo, tá? A maneira de você limpar o funil, como é que eu faço para limpar o funil? Só depende de você. Eu tenho algumas sugestões, tá? Eu vou passar essas sugestões aqui para que a gente possa trabalhar melhor e encerrar hoje esse conteúdo, porque ele está muito, muito bom, mas eu não quero também que você fique... eu quero que você trabalhe com os conteúdos que vieram até agora. Então, como é que eu faço para limpar o funil? Bom, a maneira exata de você limpar o funil depende só de você, tá? Então, dicas. Dica para você limpar o funil de vendas. Passe por todos os contatos que você tem lá no seu funil de vendas por pelo menos uma vez por semana. Tá? Uma vez por semana vai lá e se você encontrar um potencial cliente que está entupindo o funil, igual esse que eu acabei de falar, tira ele, dá sinal, elimina ele naquele momento. Não elimina ele da tua vida, elimina ele daquele processo. Tá? Não se livra dele completamente. Coloca esses caras num funil futuro, numa lista de retorno futuro. Depois vai fazendo follow-up, vai fazendo acompanhamento. E depois se concentre em negócios que você tem mais chance de fechar, né? Durante o teu ciclo. Então, limpa potencial de funil que não vai vender e fica trabalhando com aqueles que você sabe que tem mais chance de fechar. Basicamente é isso. Tá? Eu vou ficar por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Se vocês quiserem deixar perguntas agora, eu vou ter o maior prazer em responder. Eu acho que o que a gente tem que fazer agora nesse momento você que me acompanhou muito, você gostou, eu acho que é super interessante você indicar para pessoas que precisam muito desse conteúdo. Fala, cara, olha essa aula aqui, olha do que esse cara falou, olha que importante para tua empresa, se é teu pai, se é um amigo, se é um primo, se é alguém muito próximo, se você é de uma associação. Gente, leva esse conteúdo para mais gente, né? Clica no sininho aí para você saber que eu posso te mandar mais notificações. Praticamente uma vez por semana você vai receber conteúdos. Eu vou ter uma live estratégica ao vivo para vocês, tá? Então eu vou ter o maior prazer em responder perguntas de vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante e que vocês aproveitem mais os conteúdos que a gente entrega para você, tá? O Denis está perguntando aqui se funil de vendas é só para vendedor de produto ou serve para prestador de serviço. Nossa, eu vou até tirar meu óculos para responder essa pergunta. Super importante, Denis. Funil de vendas, ele serve para todo mundo que tem que prospectar negócios, se relacionar com clientes e fechar negócios. Então, se você é um prestador de serviço, vai ser fundamental para a tua vida. Eu tenho milhões de clientes prestadores de serviços que utilizam funil de vendas, tá? Então, e o funil de vendas, é uma coisa importante também, só para encerrar, ele não é um software, ele é um método. O método é o funil de vendas. O software é um CRM. Então eu tenho que ter um funil de vendas dentro de um CRM. Isso é muito importante. Eu vou fazer conteúdo só de CRM, muito mais conteúdo de funil de vendas. Eu vou esmiuçar muito mais todos os assuntos que a gente falou, mas o mais importante é você entender que isso serve muito para a tua vida. Tá? E siga a gente no Instagram também, lá tem bastante conteúdo. No LinkedIn eu estou escrevendo vários artigos por semana, mensagens diárias. Conteúdo não falta para você ser melhor. Conteúdo não falta para você se desenvolver mais. Então siga a gente e vamos em frente. Bora bater meta. Tamo junto e misturado. Valeu, galera. Um beijão para vocês e até a próxima live.